bem? Boa noite, bom dia ou boa tarde, depende do momento que você está me assistindo agora. Estou aqui na minha casa, no meu escritório. Tentei fazer essa live na igreja hoje, mas aconteceu uma série de obstáculos. No mundo espiritual estou enfrentando uma luta, para transmitir esse recado. Eu acredito que essa palavra vai abençoar algumas pessoas, algumas vidas. Por isso algumas pessoas estão ansiosamente esperando por essa live. Boa noite ou bom dia, depende do momento que você for assistir. Como eu falei, estou aqui no meu escritório, estou na minha casa. A internet aqui está oscilando demais, tá? Então não vou ter muito tempo hoje para responder aí a galera que está entrando. Tô vendo uma penca de gente entrando aí. Primeiro, que Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Bom, deixa eu só explicar por que eu estou fazendo essa live nesse momento. Eu estava na igreja, passei o dia muito bem. Aí quando foi à tarde, eu comecei a enfrentar algumas oposições, alguns obstáculos espiritualmente falando. E me preparei para fazer essa live. E tinha algumas pessoas no culto hoje à noite, na igreja. E de um momento para... no meio, 10 minutos depois que eu comecei a fazer a live, eu senti que tinha algo errado. Jesus falou: o que eu faço agora tu não sabe, mas vai saber depois. Mas eu quero dizer para você que está me assistindo que fazer a obra de Deus não é simples, não é tão fácil. Por quê? Porque só quem está na frente de um trabalho sabe a luta que é. Olha que a Bíblia diz, ferirei o pastor e as ovelhas vão se espalhar. Eu estou na Igreja da Graça desde o ano de 99. Desde o ano de 99 eu entrei na Igreja da Graça e nunca mais saí. Espero continuar meu ministério e continuar na Igreja da Graça até Jesus voltar. O dia de amanhã, eu não sei o dia de amanhã. Não cabe a mim, eu não faço planos para o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Eu vivo cada dia eu não faço planos. Eu deixo que Deus cuide dos planos. Eu entendo o seguinte: não existe nenhum ministério perfeito. Jesus é perfeito. Mas a gente tem que ter no nosso coração gratidão. E hoje eu tenho gratidão e estou muito feliz onde eu estou, fazendo a obra de Deus. Não tem me faltado nada. Deus tem suprido todas as minhas necessidades. Essa pandemia eu tenho sido usado por Deus para abençoar a vida de centenas de pessoas. Que bom! Mas na minha casa não faltou nada, graças a Deus. Deus tem realmente cuidado da minha casa, cuidado da minha família, e eu sou grato por isso. Então eu quero, antes de prolongar, eu quero já trazer uma mensagem que eu sei que vai mexer com algumas pessoas. Para aqueles que estão pegando agora a live, nesse momento, volto a repetir, aconteceu algumas coisas, alguns obstáculos no mundo espiritual, lá na igreja. Eu vim de lá até aqui orando, e tem coisas acontecendo ainda, né? Mas eu prefiro não falar, eu prefiro deixar as coisas acontecer, e depois você liga uma coisa com a outra, tá bom? Mas eu creio que Deus vai usar essa mensagem para abençoar você, tá bom? Eu sou, para aqueles que não me conhecem, sou o pastor Jair Batista, sou pastor da Igreja Internacional da Graça aqui na cidade de Jandira, na Conceição São Martino 201, centro de Jandira, tá bom? E vamos que vamos trazer uma palavra aqui para abençoar a vida das pessoas. Você está com a Bíblia aberta aí? Vamos abrir a Bíblia aqui em Mateus capítulo 13. Desculpe, mas eu não vou conseguir. Talvez depois eu veja aí responder algumas mensagens, tá? Mas vamos para Mateus capítulo 13, versículo de número 33, 34 e 35. Ora, Jesus disse outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher introduziu escondido em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado. Então a primeira coisa que eu quero passar para você aqui é que teve uma mulher. Quem é essa mulher? Ela está fazendo uma massa. Quem é essa massa? E ela coloca o fermento. Quem é o fermento?
Então é interessante a gente entender isso. Ó. Jesus está contando a quarta parábola. E ele vai contar 7 parábolas. 7 parábolas do reino dos céus. Reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra coisa. Reino de Deus vem da antiga eternidade até a futura eternidade. Deus reina para todo sempre. Reino dos céus tem um início, do nascimento de Jesus até o milênio, onde ele vai reinar por 1000 anos, tá? Então, reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra. O reino dos céus está dentro do reino de Deus. Por exemplo, quem nasce em São Paulo é o quê? É paulista. Ok, mas quem nasce em São Paulo também não é brasileiro? É brasileiro. Então, o reino dos céus está dentro do reino de Deus. O reino dos céus é um pedaço, ok? Então, Jesus está contando aqui 7 parábolas sobre o reino dos céus. Essa aqui é a quarta parábola. A primeira parábola é a parábola do semeador, capítulo 13 de Mateus. A segunda parábola, joio e trigo, tá? A quarta parábola é aquela que eu falei quarta-feira, que eu falei sobre o grão de mostarda. E essa é a quarta parábola. Então vamos lá. Primeira parábola, Mateus 13, que é o de semeador. Segunda parábola, joio e trigo. Terceira parábola, o grão de mostarda. Quarta parábola é essa que eu vou falar agora, sobre a massa levedada, tá? Essas parábolas, elas estão vinculadas com o livro de Apocalipse. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Você vai ouvir algo que você nunca ouviu até o dia de hoje. Você vai aprender algo que você nunca aprendeu até o dia de hoje. Essas 7 parábolas, elas estão diretamente vinculadas com as 7 cartas do Apocalipse. Se você quiser entender melhor, vai no meu Facebook depois e escuta a parábola sobre o semeador. Depois você vai sobre o joio e trigo. E você vai na de quarta-feira agora que eu falei sobre o fermento, tá bom? Essa daqui eu vou estar falando da massa. Então Jesus está contando uma parábola. O que ele está falando? Uma mulher fazendo uma massa, escondido ela vai colocar fermento. Então eu quero falar para você quem é a massa, o que significa fermento e quem é essa mulher, tá? Então nós vamos estudar isso aqui. Mais uma característica do reino dos céus. Então Jesus está falando, ele sempre vai falar assim, ó, o reino dos céus é semelhante a. O reino dos céus se parece com tal coisa. Então, primeiro aspecto do reino dos céus é a aparência, tá bom? Se você olhar aqui o versículo 31, outra parábola Jesus propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a, tá? Então, tem 3 aspectos aqui do reino dos céus. Primeiro aspecto, aparência, tá? Semelhança. Segundo aspecto, realidade. Olha o que Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Nós somos hoje a realidade do reino dos céus. Por exemplo, tem muita gente lá no seu emprego que não serve a Deus. Mas você não pratica as mesmas práticas que eles fazem. Por quê? Porque se você é diferente, se você, pastor, lá todo mundo bebe, fuma, trai, mas eu não curto esses negócios mais. Isso é sinal de que o reino de Deus está dentro de vós. Foi isso que Jesus falou. O reino dos céus está dentro de vós. Tá bom? Então há uma diferença em quem serve a Deus. Você pode trabalhar num lugar que todo mundo gosta de falar palavrão. Você já não se sente mais à vontade falando palavrão. Tá? Todo mundo gosta de trair, todo mundo gosta de ver pornografia, todo mundo gosta de fazer tal coisa. Você já não se sente confortável com isso. Por quê? Porque você é a realidade do reino dos céus. E a terceira característica, terceiro aspecto do reino de Deus é a manifestação, ou seja, quando Jesus voltar na sua glória. Tá? Eu estou só contando aqui para formar um pensamento, tá? E por que Jesus sempre falava com parábola quando ele estava diante das pessoas? Porque Mateus 13:15 vai dizer assim, ó. Olha que Mateus 13:15 vai dizer assim, ó. Porque o coração deste povo está endurecido e de mau grado ouve com os seus ouvidos. Olha só. E fechou os olhos para que não veja com os olhos, ouça com o ouvido, compreenda com o coração, se converte ou cure. Então, o que Jesus está dizendo? Por que ele está falando de parábola para essas pessoas? Porque esse tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que só está interessado no que Jesus tem para fazer, não no que Jesus quer falar.
Então tem muita gente que está na igreja hoje. Pessoal, olha para a igreja brasileira. Tem gente que acredita que um feijão de R$ 1.000 vai salvar, vai curar da Covid. Por que tem falsos profetas? Porque existe também os falsos crentes, que são pessoas que estão interessadas na mão de Deus, mas não estão interessadas no coração de Deus. Jesus está dizendo por parábola aqui só para as pessoas, para a multidão, porque depois quando ele vai subir para o monte, os discípulos vão subir com ele, os discípulos vão perguntar e ele vai falar abertamente. Então por que ele fala com parábolas? Para que o povo ouça, mas não entenda. Por quê? Porque o povo não quer entender. Jesus falando em um cachorro latino, para aquele povo é a mesma coisa. Porque eles não estão preocupados no que Jesus tem para ensinar. Eles estão preocupados no que Jesus tem para dar. Esse tipo de pessoa que está interessado no que Deus tem para dar, elas estão empesteando as igrejas hoje. Então tem um monte de pessoas na igreja que está pouco se lixando para a vontade de Deus. O que eles querem é o que Deus tem para dar, não o que Deus é. E eu costumo dizer o seguinte, que quem busca Deus por causa daquilo que ele tem para dar, perde o que ele é. Agora, quem busca Deus por causa do que ele é, não vai perder o que ele tem para dar. Tá bom? Então, dito isso, nós vamos ver aqui Mateus 13:33. Então, Jesus está dizendo aqui que, vamos ler de novo? Outra parábola lhe propôs: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher introduziu escondido em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Então Jesus está dizendo o quê? Está contando uma parábola que tem uma mulher que ela está amassando massa, sabe? Fazendo massa para pão. E aí, quando todo mundo não viu, essa mulher pegou e jogou fermento. Mas preste atenção, para quem que Jesus está contando essa parábola? Jesus está contando para judeu. O que tem a ver judeu com fermento? Nada, porque o judeu não usa fermento no seu pão. Não usa, eles não fazem coisas com fermentos. Principalmente quando está chegando a Páscoa. Eles não utilizam muito fermento, porque para eles o fermento simboliza o pecado. E simboliza a hipocrisia, como nós vamos ver aqui. Tá? Então por isso que eles não usam. Então eles não usam fermento, eles não gostam de usar fermento. Tanto que o pão da Santa Ceia deve ser um pão sem fermento. Deve ser um pão sem fermento. Tá? Agora, quem é a massa? O Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 5. Você tem Bíblia? 1 Coríntios 5, versículo 6, 7, 8. Não é boa a vossa arrogância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que seja uma nova massa. Então, o que o Paulo está falando aqui? O Paulo está dizendo que ele está comparando a igreja com a massa. Com a massa que aquela mulher está fazendo, massa de pão. Então, quem é a massa dessa parábola aqui? Essa massa é eu e é você. A massa é a igreja, tá? E uma certa mulher introduziu de modo escondido o fermento na igreja. Lembra lá no joio? Alguém plantou o trigo, veio o maligno e plantou o joio? A mesma coisa está acontecendo aqui nessa massa. Quem é a massa? A massa é a igreja. Agora, vem uma certa mulher que colocou na igreja a tal do fermento. Agora, vamos entender o que significa o fermento? Porque nós precisamos, segundo o apóstolo Paulo nessa passagem, nós precisamos ser uma massa sem fermento. Agora, veio alguém escondido e colocou o fermento na massa, como alguém jogou o joio no meio do trigo que estava plantado. Quem está entendendo isso aí, diga amém. Agora, o que eu quero passar para você é o que é esse bendito fermento, que essa bendita mulher, quem é o fermento e quem é a mulher? Vamos primeiro ver quem é o fermento, o que significa o fermento, para depois a gente entender quem é a mulher, tá ok? Mateus capítulo 23, vamos lá. Mateus 23. A mensagem vai começar ainda. Se você tiver tempo para ouvir a palavra de Deus, eu tenho certeza que sua vida vai ser abençoada. Mateus capítulo 23. Vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 23. Mas antes de você ler o Mateus 23, vamos colocar aqui o Mateus 16. Deixa eu só ler para formar um pensamento aqui. Mateus 16, versículo 1. E chegando-se os fariseus e os saduceus para tentar Jesus, pediram que ele mostrasse um sinal. Então Jesus está pregando, está de boa, Jesus está feliz da vida. Daqui a pouco quem é que chega? Chega os fariseus.
Chegou lá, cheio de querer ser, Jesus quieto, pregando de boa. Aí os fariseus falam assim: ô Jesus, mostra aí um sinal para nós aí. Nós quer ver sinal, nós quer ver os milagres. Aí Jesus, o que Jesus vai falar? Deixa essa porta aberta aí, filho. Você não encontrou ela? Deixa a porta aberta. Senão vai fechar o sinal. Deixa a porta aberta. Senão fecha o sinal da internet. Olha o versículo 4. Olha o que Jesus respondeu. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Uma geração má e adúltera pede sinal, e nenhum sinal vai ser dado, senão o sinal de Jonas. Então Jesus está chamando, olha o versículo 2, ó. Mas ele respondendo disse, quando chegada a tarde, mas ele disse, respondendo disse, quando é chegada a tarde, vós diz, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, diz, haverá tempestade, porque o sol está vermelho. Hipócritas. Então Jesus, ele está quieto num lugar, pregando para o povo dele, ensinando os discípulos, chegam os fariseus. Eu fico imaginando que os caras chegam, né, cheio de querer ser. Aí chega até Jesus e fala assim, aí, dá um sinal para nós. Aí Jesus fala assim, uma geração má e adúltera pede um sinal. Hipócritas. Então Jesus, ele chama os fariseus de hipócritas, tá? Aí no capítulo 23, olha o que ele vai falar só para os discípulos dele, ó. Então falou Jesus à multidão dos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus, observais, pois, as práticas, observais, pois, e praticai tudo o que eles dizem, do que eles disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque eles dizem, mas não praticam. Pois eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e põem sobre os ombros dos homens. Porém eles nem com o dedo movem esses fardos. Eles fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as suas franjas das vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras na igreja, as saudações no meio da praça e amam ser chamados de mestres. Só que presta atenção, o que Jesus está querendo passar aqui? Jesus está dizendo o seguinte aqui, ó. Jesus está falando que os fariseus, eles ensinam uma coisa que eles não vivem. Então o que significa o fermento? O fermento significa a hipocrisia. Se eu mostrar aqui para você na Bíblia, você vai ver Jesus dando duro nos fariseus. Toda vez que os fariseus chegavam até Jesus, Jesus dava duro nele, Jesus brigava com eles, Jesus criticava eles. Olha o versículo de número 7 que está dizendo aqui, ó, os fariseus, eles querem ser os mais importantes, eles amam estar na frente dos outros, eles amam aparecer, e isso aqui me incomoda muito, irmãos. Por quê? Porque eles ensinam certo, mas praticam errado. Eles não estão preocupados com a vontade de Deus. O que preocupa os fariseus é a opinião das pessoas. Ou seja, o que eles fazem? Se eles fizerem alguma coisa, eles só fazem para ser visto pelos homens. Entendeu? Agora, o que tem a ver isso comigo? Eles estão mais preocupados com a aparência. Eles estão preocupados com o que vão falar deles. Eles não estão preocupados com outra coisa. Pastor, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Olha para a igreja brasileira, querido. Olha para os líderes das igrejas brasileiras. Eles estão mais preocupados com o quê? O que mais preocupa eles? A vontade de Deus ou a opinião das pessoas? Quantos líderes, quantos pastores, quantas pessoas que estão na frente de um trabalho que tem esse tipo de conduta, hipocrisia, ensina uma coisa, mas nos bastidores vive outra. Então Jesus está chamando os seus discípulos e está falando exatamente isso. Tome cuidado com esse tipo de ensino, tome cuidado com esse tipo de pessoas. Não seja um hipócrita. Preste atenção, querido. Para Jesus, não é mais importante o que você faz. Para Jesus, o que mais importa é o que você é. E é exatamente isso que ele está brigando com os discípulos. O que as pessoas acham, né? Hoje tem igrejas que ficam brigando na internet, que ficam fazendo eventos. Tem pastores que brigam entre si por causa de uma ovelha. Então eles estão mais preocupados com o tamanho da igreja do que com a vontade real de Deus para a vida deles. Então
tem algumas pessoas que a vaidade dela faz com que ela queira aparecer. Olha o versículo 7 de Mateus 23, olha que interessante, ó. Eles amam as saudações nas praças, amam serem chamados de mestres. E Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó, toma cuidado com esse tipo de conduta. Vocês não podem ser desse jeito. Então o que o Senhor está querendo mostrar para nós? Que a vaidade de algumas pessoas faz com que ela queira aparecer mais do que qualquer outra coisa. Ela quer se mostrar mais do que qualquer outra coisa. Então só lembrando que esses tipos de pessoas hoje, a hipocrisia está presente na igreja brasileira hoje, pessoal. Então tem muita gente que está me assistindo, eu e você, nós temos que tomar um cuidado. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? É que não tenha hipocrisia. Você e eu devemos ser quem somos em qualquer lugar. Eu me lembro uma vez que eu estava orando e eu comecei a orar, e foi isso lá na igreja de Jandira, e eu comecei a orar e eu orei mais ou menos 1h30, uma hora mais ou menos, quando eu abri os olhos, todo mundo, foi um culto de domingo de manhã, todo mundo estava falando em línguas. E aí eu fui para o meu escritório e falei assim, nossa Deus, eu fiz 1 hora de oração e quase toda a igreja estava falando em línguas. Aí Deus falou, aqui dentro do meu coração eu ouvi a palavra, você é hipócrita. Eu falei assim, mas como que eu sou hipócrita? Porque você orou 1 hora na frente dos outros, para os outros aplaudir você. Mas você não ficou nem 5 minutos na minha presença. Gente, eu fiquei com uma vergonha de mim, porque Jesus me chamou de hipócrita naquela hora. E quantas vezes a gente faz as coisas para ser visto pelas pessoas? A gente está preocupado. Tem pessoas, por exemplo, se eu sou um obreiro, às vezes eu me preocupo com a opinião do meu pastor, por isso que eu vou fazer a vontade de Deus. Por isso que eu vou fazer o que eu acho que é certo, porque eu estou preocupado com o pastor. Às vezes eu sou membro e eu faço coisas para ser visto pelo pastor. Tem pessoas que vão na igreja e falam assim, o pastor Jair está aí? O obreiro fala assim, não. Ah, não, então não vou dar. E ela não dá o dízimo na mão do obreiro, por quê? Porque ela quer dar na mão do pastor. Mas você está dando para o pastor ou você está dando para Jesus? O seu dinheiro é para mim ou para a obra de Deus? Então, às vezes, querido, esse fermento, essa hipocrisia, ela está na vida de todos nós. Ela está na vida do líder, ela está na vida do pastor, ela está na vida do levita, ela está na vida de todas as pessoas, daquele que já se converteu há muito tempo, daquele que está convertendo-se agora. É aquele tipo de pessoa que quer fazer as coisas para os outros ver. Por exemplo, eu me pergunto aqui, por que determinados líderes fazem eventos, megas eventos? Qual a função, qual o objetivo de reunir 350 mil, 500 mil pessoas num determinado lugar? Qual é o objetivo? Às vezes, eu não estou querendo generalizar, mas às vezes, porque Deus, o que ele faz? A Bíblia diz assim, ó, Deus pesa os motivos. Então, às vezes, claro que nós temos líderes nesse país que querem pregar o evangelho, que dão a vida em favor da obra de Deus. Você vê o missionário R. Soares, ele é assim, ele dá a vida à obra de Deus. Mas às vezes você vê liderança, o que elas fazem? Elas fazem algum evento para mostrar para os outros o tamanho da sua igreja. É exatamente isso que Jesus está falando desses caras aqui, ó, desses fariseus aqui. Que eles faziam eles estavam preocupados com a aparência, com a opinião das pessoas. Olha, se eu colocar naquela igreja 1000 pessoas e tirar uma foto e pôr na internet, o que não vão falar de mim? Você já percebeu que nenhum pastor gosta de colocar na internet foto da sua igreja vazia? Só quer colocar da igreja cheia? Já percebeu? Por quê? Porque nós estamos mais preocupados com a opinião das pessoas do que com aquilo que Deus pensa. Então esses fariseus, você vê aqui, eles queriam o quê? Eles queriam ser chamados de mestres, eles queriam ser saudados na praça. Oh, parabéns fariseu, parabéns saduceus, oh rabi, oh mestre. Então esse povo gostava dos aplausos, esse povo gostava de ser visto, de ser adorado. O que tem a ver isso com o dia de hoje? Olha que a Bíblia diz, nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. Hoje o ter é mais importante do que o ser. Você encontra um pastor que ele pergunta para o outro pastor, e aí, quanto que está dando a tua igreja? Não pergunta,
Qual é a palavra que tu deu lá na mensagem? Qual é a mensagem que você deu? É raridade eu sentar com um pastor e um pastor falar assim, cara, o que Deus está dando para você dar para o teu povo lá? Qual é a palavra? Não, não, cara. A conversa hoje é assim. E aí, tem uma campanha não para me passar, não, para me fazer um. Estou para levantar um dinheiro na igreja. Tem uma campanha, não? Tem um. Qual propósito está fazendo lá? Como é que você está plantando a oferta lá? Quanto está dando as suas cadeiras tem na sua igreja? O que é isso? O que está acontecendo? Isso está acontecendo que alguém colocou nessa massa fermento, a hipocrisia. E aí, muitas das vezes, uma vez eu estava tirando foto para um pastor que eu admirava muito, que hoje já não está mais no nosso ministério. Eu tinha uma admiração muito grande por esse pastor. E ele falou assim, quando eu estiver orando, você faz o seguinte, você tira umas fotos de mim, tá? E aí ele escolhia o horário que eu ia tirar foto. Aí ele chegava assim, fica ali, isso. E o povo está aqui atrás. Aí ele fazia aquela cara de choro. E queria que eu tirasse foto. Eu fiquei olhando assim, falei assim, cara, eu fiquei impressionado. Aí depois ele falava para mim assim, você viu? Ficou bonita essa foto, né? Olha lá, parece que eu estou espiritual. Hoje ele não dá mais na igreja. Teve um pastor que uma vez eu convidei ele para chamar na igreja, para ele orar na igreja onde eu era pastor, e ele foi orar, e ele colocou a boca no microfone e começou a orar, e demônio, sai agora, e todo mal vai embora, e não sei o quê. Aí virou para mim e falou assim, e aí, tá bom assim? Tá bom assim? Será que o povo tá gostando? Tá bom assim? Vamos lá, vamos fazer mais barulho. E vai agora, demônio. Eu olhei para aquele pastor, eu perdi total admiração por ele. Por quê? Porque isso demonstra a massa que está com fermento. Essa hipocrisia está em todos nós, independente da posição que você ocupa na igreja. Seja você quem for, você tem que tomar cuidado, porque que ele está chateado e está falando para os discípulos, não quero que vocês sejam como esses homens, hipócritas. E aí olha o versículo 8 que ele falou, vós, porém, não queirais ser chamados de mestre, porque só um é vosso mestre, a saber, Cristo. E todos vós sois irmãos, e ninguém da terra chame vosso pai, porque só um é vosso pai, a saber, o que está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um é vosso mestre, Cristo. O maior entre vós será o servo de todos. Sabe, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando o seguinte, o maior aqui na terra vai ser o menor lá. Sabe aqueles pastores que querem ser servidos? Obreiro, faz isso para mim. Ô fulano, traz aquele outro para mim. Lá no céu, querido, não vai ter essa. Lá no céu, ele vai ser servo. Aquele que hoje serve, lá vai ser servido. E aquele que hoje aqui é servido, lá vai ser o servo. Olha o versículo 12. Diz assim, e o que a si mesmo se exalta, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixai eles entrar. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois devorais as casas das viúvas com pretexto de prolongadas orações, por isso sofreis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer o seu presépito, e depois de ter feito, fazei filho do inferno 2 vezes. Meus irmãos, eu confesso a vocês que eu entendo que Jesus está chamando esse povo aqui de filho do inferno, filho do diabo. Então é isso que Jesus está reclamando. A massa é eu e é você. O fermento é a hipocrisia. Agora, quem é a mulher que colocou a hipocrisia? Porque uma pessoa hipócrita, ela não está preocupada com a vontade de Deus. Ela não está preocupada com os planos de Deus. Ela está preocupada com a vontade dela, com a opinião dela, com a opinião das pessoas em relação a ela. Agora, quer ver uma coisa? Olha Mateus, vamos ler aqui, Mateus 13, 34. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui nesse... Vamos lá. Mateus 13, 34. Nossa, no mundo espiritual estou enfrentando uma luta para pregar essa mensagem. Você não tem noção de como está difícil para me pregar essa mensagem. Olha o 34. Por isso, Jesus disse por parábolas à multidão, e nada lhe falara sem parábolas,
para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Abrireis a boca por parábola, publicarei as coisas ocultas desde a criação do mundo. Agora aqui me chama a atenção, preste atenção, vamos lá. Então Jesus está contando uma parábola. Tomara que você esteja me ouvindo, tá? Tomara que a mensagem esteja ouvindo, porque a internet aqui já caiu de novo, ó. Já caiu a internet aqui, mas vamos lá, vamos tentar dar continuidade aqui. Então, o que nós estamos lendo até agora? Nós estamos vendo Jesus contando a quarta parábola do reino, tá? Ele está falando aqui que tem uma mulher que ela está fazendo uma massa e que ela colocou escondido o fermento. O fermento é a hipocrisia. A massa é a igreja, é eu e você, tá? Agora, quem é essa mulher? Deixa eu falar uma coisa para você. As 7 parábolas que está em Mateus 13, ela está vinculada às 7 cartas do Apocalipse. Então nós estamos estudando o quê? A quarta parábola. Eu só estou recapitulando porque eu estou vendo gente entrando aqui agora, tá? Então só estou dando aquela recapitulada. Então nós estamos vendo a parábola agora da massa, tá? Da massa levedada, tá bom? Que uma mulher escondida colocou lá o fermento. Agora, quem é essa mulher? Ela está ligada agora com a quarta igreja do Apocalipse, tá bom? E eu quero que você abra Apocalipse capítulo 2 agora, que eu vou lhe mostrar quem é essa mulher. Apocalipse capítulo 2. Versículo 18, 19 e 20. E ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: isso diz o Filho de Deus, o que tem olhos como chamas de fogo, pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as suas últimas obras são mais do que as primeiras. Então Jesus, o que ele faz aqui? Ele está elogiando uma igreja que começou bem, certo? Só que no versículo 20, ó, ela vai começar a decair. Olha o versículo 20 aqui, ó. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, porque ela ensina e ela engana meus servos para que se prostituam e comam comidas sacrificadas a ídolos. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa igreja de Tiatira, ela vai acontecer quando? Ela vai acontecer no século 6 depois de Cristo, tá bom? 600 anos depois de Cristo, essa igreja tá se iniciando. E só que ela começa bem, só que depois ela vai caindo. O que faz ela cair? Bom, tem uma mulher dentro dessa igreja que tem o nome de Jezabel, tá? E o que ela está fazendo? Ela está ensinando coisas equivocadas, ela está ensinando coisas erradas, tá? E está desviando, tá? Preste atenção que o fermento faz levedar a massa. O que é o fermento? A hipocrisia. O que é a massa? A massa é a igreja, tá? Agora, preste atenção. Essa mulher aqui, o que ela vai fazer? Ela está na igreja de Tiatira. Essa igreja, que é a quarta igreja do Apocalipse, foi nela que foi introduzida o catolicismo na igreja. O catolicismo entrou aqui, ó, na igreja cristã, aqui, ó, no século 6. O que acontece aqui? Nessa igreja vai ser introduzido a adoração a ídolos, que até o dia de hoje é praticado. Essa mulher aqui, de forma escondida, ela está colocando o fermento que vai levedar toda a massa. E qual é o ensinamento? É nessa igreja que vai trazer o ensinamento que igreja é 4 paredes, igreja é o prédio. Só que isso aqui vai contra a palavra de Deus, que está escrito em Atos capítulo 17 e 24, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, tá? A partir dessa igreja aqui, as pessoas vão achar que alguns lugares são mais santos do que outros lugares. Porque, por exemplo, se você passar na frente de uma igreja católica, se você ficar parado na frente de uma igreja católica, o que você vai ver? As pessoas vão passar por aquela igreja, o que elas vão fazer? Elas vão fazer o quê? O sinal da cruz. Elas vão se benzer.
Quando foi que foi introduzido isso? As pessoas acreditam que se elas fizerem isso, elas vão estar protegidas. Quando foi que isso nasceu? Isso nasceu aqui, ó, nessa igreja, que começou bem, que foi elogiada por Jesus, no versículo 19, tá? A partir dessa igreja, as pessoas vão adorar imagens, elas vão se curvar a imagens. Hoje tem pessoas que se curvam diante de um pedaço de madeira, de um boneco de gesso, e acredita piamente que aquela santa, que aquele santo vai responder suas orações. Sim ou não? E até tatuam, fazem tatuagem desse santo tal, dessa santa tal, do padroeiro tal, da padroeira tal. Aonde nasceu esse ensinamento? Nasceu aqui, ó. Essa mulher chamada Jezabel trouxe esse tipo de fermento, esse tipo de pecado, esse ensinamento errado. E até hoje, de lá para cá, ó, a gente não adora mais, a gente hoje, nós somos evangélicos, tá ok? A gente acha que Deus é evangélico. Aí a gente não adora imagem, mas adora uma placa. A gente adora um ídolo. A gente adora um pastor. A gente é ensinado a honrar e colocar na frente de tudo a placa. A não ouvir nenhum outro pastor a não ser o nosso. E aí isso vai trazer uns sérios problemas. Esse tipo de ensinamento está errado. Porque acima de tudo nós temos que ser o quê? De Jesus. Ele é que cura. Aí tem pessoas que falam assim, não, já viu líderes falar? Ó, vem para cá, porque aqui você vai ser curado. Ó, vem para cá, porque aqui tem a mão de Deus. Não existe homens melhores do que o outro, não existe lugar mais santo. Tem pessoas que eu fico assim na porta da igreja e a pessoa fala assim, pastor, dá licença, e ela atravessa, ela vai lá na frente do altar. Se ela está de chapéu, o que ela faz? Ela tira o chapéu e ela começa a orar lá na frente do altar. Aí tem pessoas que chegam ao cúmulo e fazem assim, ó, beijar o altar. Aí levanta, ô pastor, tudo bem? Como é que o senhor está? Por quê? Porque ela tem a ideia de que o altar é o lugar mais santo da igreja. Tem pastores que falam assim, ó, nós vamos ficar aí um mês consagrando o altar para que depois a gente vai pisar no altar. Tudo bem, eu já fiz isso também, só que quando eu era menino eu falava com o menino. Agora eu cresci, é como o presidente da república. O que o nosso presidente fala? Ele fala assim que já errou várias vezes, mas reconhece os erros dele. E eu como pastor, eu entendo também, já errei várias vezes. Mas hoje eu entendo o que, querido? Que não existe um lugar mais santo do que o outro. A igreja, o templo, aquele lugar não é sagrado. Tem lugares que nós temos que visitar. Não, vamos lá uma vez por ano. Nós temos que ir lá uma vez por... E é uma idolatria fora do comum. Por exemplo, tem pessoas que fazem caravana do mundo inteiro para ir lá no Muro das Lamentações. Tá bom, ali é um lugar histórico, ali é um lugar que está pisando na Bíblia. Eu entendo, eu já fui lá também, eu chorei quando eu estava lá, mas aquilo é tudo emoção, gente. Por quê? Porque Deus não habita em pedras, em templos feitos por mão de homens. Deus hoje, o lugar mais santo que existe é a minha vida, é a sua vida, onde o Espírito de Deus habita. Esse é o lugar mais santo. Agora, a gente é ensinado... Igual Jezabel aqui, ó. A gente é ensinado a entender que tal lugar é sagrado, que tal pessoa é sagrada. Então esse tipo de ensinamento, uma vez que entrou em nós, vai fazer levedar toda a massa, vai estragar toda a massa. E qual é o problema? O problema é que se a gente lê Levítico capítulo 2, dá uma olhada aqui, ó, Levítico, terceiro livro da Bíblia. Olha, você é guerreiro mesmo, hein? Para você estar aqui numa hora dessa me ouvindo. É guerreiro. Olha Levítico capítulo 2. Levítico 2, versículo 10 e 11. E o que sobrar da oferta de manjares será para Arão e para os seus filhos coisa santíssima é oferta queimada ao Senhor. Nenhuma oferta de manjar que oferecerdes ao Senhor será com fermento. Deus não aceita nada com fermento. Deus não aceita nada. Querido, se colocou um pouquinho de fermento, levedou, Deus não quer. Então o que Deus está falando? Eu e você temos que ser uma massa sem fermento, sem hipocrisia e sem ensinamentos errados. Tem gente que hoje respeita mais o mandamento do homem do que o mandamento de Deus.
Vou causar mais polêmica depois que eu falar uma coisa aqui. Então tem muita gente hoje que se prostra diante de um pedaço de madeira. Por isso que nós precisamos ser essa massa sem fermento. Detalhe, o fermento é um ensinamento errado. Quais são os ensinamentos que nós aprendemos hoje? Por exemplo, algumas pessoas acham que você não pode ouvir um outro pregador. Mas a Bíblia diz assim: observai a tudo e retém o que é bom. Algumas pessoas acham que você tem que ser fiel à placa. Não, peraí. Ser grato é uma coisa. Porque toda obediência cega se torna uma obediência burra. Tem gente brigando por causa de uma placa de igreja. Brigando, não, o meu líder é melhor, o meu líder é melhor, o meu líder... Gente, nós temos que brigar por Jesus. Aliás, não devemos brigar por Jesus, porque Jesus não precisa que ninguém defenda ele. Então hoje, o que a gente faz? Hoje a gente coloca uma placa na frente de Jesus, a gente coloca um pastor na frente de Jesus, a gente coloca um cantor na frente de Jesus. Tem gente que é tão fanático que não ouve, só ouve aquele cantor cantar. Só ouve aquela pastora pregando, só ouve aquele pastor pregando. Tá errado, querido. Tá completamente errado. Você é uma massa que colocaram fermento. Fermento é um ensinamento equivocado, é um ensinamento errado. Por isso que a massa levedou. Então, quando eu ensino você, como pastor, a amar a placa do que amar Jesus, eu estou colocando fermento na massa. Quando eu ensino você a idolatrar uma pessoa, eu estou colocando fermento na massa. Você tem que ser fiel ao Senhor. Você tem que ter gratidão. Você tem que ser grato. Você tem que reconhecer o que Deus está fazendo, quem Deus está usando para te abençoar. A gratidão tem que estar no seu coração. Mas, querido, você tem a obrigação. Eu estou tomando muito cuidado aqui. Eu estou pisando em ovos para ensinar isso. Você tem que tomar muito cuidado para que você, como massa, não deixe que alguém coloque um fermento em você. Qual é o fermento? É o ensinamento errado. Uma vez eu ouvi uma frase que é muito forte. E essa frase diz assim: os pais do mover anterior pararam de se mover e viraram um monumento. E os pais do mover anterior impedem o mover atual porque tem ciúmes. Eu achei essa frase interessante. Se a gente olhar aqui, qual era a função de Abraão, de Moisés? Era circuncidar os seus filhos, correto? Ok. Só que qual é o problema? Circuncidar é marcar a próxima geração. Se você não circuncidar direito, se você cortar um pouquinho para cima, o que é a circuncisão? É a operação de fimose, correto? Se você cortar um pouquinho para cima, você vai castrar aquele menino. E a sensação que eu tenho é que existem líderes, existem igrejas, existem ministérios que estão fazendo o quê? Que estão castrando a sua próxima geração. Por quê? Porque só ele pode produzir, mas ninguém pode produzir. Então esse é um problema. Então nós temos que tomar cuidado. Nós somos a massa, querido. Nós somos a massa. Nós não podemos aceitar um ensinamento que vai contra a palavra. Ei, observai a tudo, mas retém o que é bom. Aquilo que foi ensinado para você, você tem que ver se está de acordo com a palavra. Porque o ensinamento errado é quando eu ensino você a amar cegamente a um líder, a amar cegamente uma placa, a amar cegamente o ministério. Não, você tem que ser grato. Claro, fiel, ok. Mas você tem que amar Jesus, querido. Jesus que morreu por você. Jesus que morreu por nós. Então você tem que ser fiel ao seu pastor, obedecer ao seu pastor, honrar o ministério que você está, reconhecer que aquele ministério foi uma arca que Deus usou para te salvar. Ok, querido, mas você não pode ser cegamente, não vou ali. E tem gente que chega ao cúmulo de falar: que igreja que você é? Teve um irmão aí, o Cido, estava comentando, o Cido está aí, ó, ele está aí, não me deixa mentir sozinho. Ele falou assim, encontrou uma pessoa muitos anos depois, falou: fulano, tudo bem? Tudo bem, Cido, tá o Cido falou: estou na igreja. Ah, que legal, você está na igreja, que bacana. Ah, Cido, que bom que você está salvo. Mas que igreja que você é? Ah, o Cido falou assim: eu sou da igreja da graça. Ou seja, Cido percebeu que houve na cara daquela pessoa uma tristeza. Por quê? Porque ele fazia parte da igreja da graça.
Então tem gente que assim, é desse ministério, não conversa com pessoas desse ministério. Por quê? Porque essa é besteira, isso é um ensinamento, porque foi ensinado. Não pode ir num evento tal, porque não é a sua igreja que está fazendo. Tem pastores que, uma vez eu tive um pastor, que o nosso anterior pastor, o nosso pastor que estava cuidando da gente, ele foi trocado para uma cidade muito longe. Aí uns 5, 6 meses depois, na cidade onde a gente estava, perto daquela cidade, tinha um pastor que era amigo dele e chamou ele para fazer uma vigília. E ele mandou um recado: ó galera, vai ter vigília na sua igreja? Ele falou assim, ligou para nós: ô gente, vai ter vigília na sua igreja dia tal? Nós falamos: não, o pastor atual não gosta de vigília. Ah, então encosta aqui, na igreja da graça. Nós vamos lá na igreja. Aí o que aconteceu? Nós fomos falar com o pastor. Sabe o que o nosso pastor falou? Não vai, porque se vocês forem, vai manifestar demônio em todo mundo. E a maioria dos obreiros, o que fizeram? Cegamente obedeceu aquele pastor. Eu fiquei muito chateado, porque eu percebi que aquele meu pastor estava com ciúmes. Espera aí, não vai ter vigília. Não é um outro ministério. É um pastor que foi pastor nosso, que faz parte da Igreja da Graça. Mas nós temos essa mania, irmão, sabe, de departamentalizar a nossa igreja. Não, esses que são da minha igreja são meus amigos. Aquele que é de outro ministério, querido, para com isso. Jesus só andava com pecador, andava com prostituta, com ladrão. E Jesus, ele salvava essas pessoas. Então tem gente que, sabe, faz esse ensinamento. E o pastor falou assim, ó, quem for vai manifestar demônio. A maioria dos obreiros não foram, com medo de manifestar demônio. Eu fiquei com vontade de rasgar minhas roupas naquela hora, de tanta raiva que eu estava, porque eu percebi que o meu pastor estava ensinando um ensinamento que era errado, e os obreiros aceitaram aquele ensinamento errado. O que aconteceu? Aquela massa levedou. Só para você entender, todos aqueles obreiros que fizeram isso não estão mais na igreja no dia de hoje. Por quê? Porque aceitaram um ensinamento equivocado que não estava de acordo com a palavra de Deus. Então, amigo, você tem que entender que você é essa massa, eu sou essa massa. Então nós não podemos colocar um homem na frente de Jesus, não podemos colocar um cargo na frente de Jesus, não podemos colocar um ministério na frente de Jesus. Nós temos que ser grato pelo nosso pastor. Quantos pastores que eu tive que eu fui muito grato e sou até hoje grato. Agora, os meus pastores, eles ocupam um lugar muito importante no meu coração, mas não vai ocupar o lugar mais importante do meu coração, porque o lugar mais importante do meu coração não tem que estar o meu pastor, o meu ministério, a placa da igreja, o meu cargo. O lugar mais importante da minha vida tem que estar Jesus. O meu pastor, ele tem um lugar muito, 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 muito especial no meu coração. A igreja que me salvou tem um lugar muito especial no meu coração, mas não deve ser o meu suprassumo, não deve ser a coisa máxima. Tem gente que briga por causa da placa da igreja, tem gente que briga para defender o pastor, tem gente que não vai num evento tal porque não é da sua igreja. Querido, Jesus é muito grande para caber na cabeça de um só. Olha como o missionário R.R. Soares, ele é muito usado por Deus. Quantas e quantas milhares de pessoas que Deus salvou através do missionário. Hoje eu sou salvo por causa, claro, Deus usou ele para me salvar. Ele estava pregando na televisão no ano de 99. Eu sou grato. O missionário R.R. Soares tem um lugarzinho no meu coração muito especial. A Igreja da Graça tem um lugarzinho no meu coração muito especial. Mas eles não são mais importantes do que Jesus na minha vida, entende? Você também tem que entender isso. Ninguém pode tomar o lugar, porque quando você aceita idolatrar uma placa, idolatrar um homem, idolatrar um cantor, idolatrar seja quem for, ao ponto de você deixar sua personalidade para querer imitar, porque, por exemplo, olha, eu amo o missionário, eu amo o pastor Jaime, eu amo o meu pastor Eduardo, amo o pastor Gilberto, amo o pastor Marlon, que foram pastores maravilhosos na minha vida. Agora presta atenção, eu entendo que cada um deles tem uma personalidade, e eu não vou mudar a minha personalidade para imitar, porque tem igreja que todo mundo quer ser igual ao líder. Gente, presta atenção, ó, o meu celular, eu abro ele com essa impressão digital aqui, ó. Mas eu não consigo abrir ele com essa impressão. Por quê? O que é um corpo? Um corpo é um conjunto de diferentes, regido por uma cabeça. Nós não precisamos ser iguais a ninguém. Eu não preciso ser igual ao meu pastor, eu não preciso ser igual ao meu líder, eu não preciso imitar ele. Não, eu tenho que observar tudo e reter o que é bom. Eu não tenho que imitar ninguém, porque Deus me chamou para ser Jair Batista.
Deus não me chamou para ser João da Silva, Marquinhos Não, Deus me chamou para ser Jair Batista. No momento que eu deixar de ser Jair Batista, eu vou deixar de salvar as almas que eu deveria salvar. Entende? Então você tem que ser uma massa sem fermento, sem deixar com que a idolatria tome conta do seu coração. A gratidão sempre está no seu coração. Pessoas ingratas, elas vão cuspir no prato que comeu. Ingratidão é uma coisa, conformismo é outra. Então, eu quero passar para você que você é massa. Quem é essa mulher que está colocando fermento? É o espírito do diabo, é o espírito da doutrina errada, do ensinamento errado, que faz a gente ser como animais assim, que tem cabresto. Gente, por exemplo, olha só. Pastor, você crê que uma campanha pode abençoar uma pessoa? Eu creio, irmãos. Eu creio que Deus pode fazer o que Ele quiser. Eu creio que o Espírito Santo pode fazer o que Ele quiser. O Espírito de Deus, Ele é poderoso. Ele pode fazer o que Ele quiser. Eu creio que Deus, um copo de água pode abençoar, pastor? Eu creio. Uma rosa pode abençoar, pastor? Eu creio. Só que quando eu era menino, eu falava como menino. Sou homem, falo como homem. Eu tenho que entender hoje que Deus faz de tolo para ganhar o tolo. Mas Ele faz de sábio para ganhar um sábio. Então tem gente que depois de 20 anos, tá achando, 20 anos de igreja, tá achando que tem que fazer uma campanha, uma corrente para brigar. Você quer fazer uma corrente para você conseguir aquilo que você já é seu por direito? Então tem muitas pessoas que elas estão idolatrando algumas coisas, alguns amuletos, o óleo, a água, a rosa. Querido, você é filho de Deus. Você já é herdeiro. O que acontece é que às vezes foi colocado esse ensinamento de que não, se você não fizer a campanha, você não vai ser abençoado. Se você quebrar a campanha, Deus não vai te honrar. Nós fomos salvos pela graça. Ok? Então você é a massa que não pode aceitar ensinamento que não estiver de acordo com a palavra de Deus. Você vai no culto, deixa o pastor abrir a Bíblia, leva a sua Bíblia também, vê o que ele está falando, se estiver aqui, ó, se está aqui, ó, porque se não está aqui, querido, tira isso do seu coração, tira esse ensinamento. Então, às vezes tem pessoas que chegam ao cúmulo do absurdo de idolatrar cegamente, de obedecer cegamente a um pastor, de obedecer cegamente a uma doutrina. Deixa eu falar uma coisa para você. Coloca uma vez por todo no seu coração. Não existe um local sagrado. Não, tem que ir para lá, porque se eu não estiver lá, pastor, eu tenho que ir para aquela igreja, porque é naquela igreja que Deus vai me curar, naquela igreja. Deixa eu falar para você, tem pastores que colocam às vezes a placa da igreja na frente de Jesus. E ao ponto ele fala assim, ó, vem para cá, porque Deus está aqui, vem aqui, e Deus está te abençoando, olha aí, Deus está fazendo aqui. Querido, presta atenção, olha só, não existe um lugar mais sagrado do que o coração do homem, porque o altar de Deus é o coração do homem. A igreja em si é apenas um lugar de adoração. Porque a igreja somos nós. Eu sou uma pedra, você é uma pedra, que quando uma se ajunta com a outra, se forma uma parede, vem outro que se forma uma parede, daqui a pouco tem um templo, casa, um edifício para Deus. Então eu quero que você entenda uma coisa. Eu estou nessa hora aqui, ó, pregando para você com um só motivo, com um só objetivo. Estou tomando muito cuidado para não escandalizar. Você é uma massa. Não aceite ensinamentos errados, tá? Não aceite ensinamento errado. Eu lembro que o missionário uma vez contou há muitos anos atrás, ele contou que tinha uma mulher que estava doente, manifestando com demônios, com as coceiras no corpo, e o marido dela, que era um pastor, eu acho, estava indo atrás, ungindo ela com olhinho, e nada, ele estava idolatrando aquele olhinho, porque ele achou que aquele olhinho, o olhinho curava. Querido, não é um óleo que cura, não é uma placa que cura, não é um ministério que cura, não é um pastor que cura. É Deus, que é tudo em todos. É Jesus, que é tudo em todos. Você é uma massa. Para você ser aceito, não pode ter em você o fermento. O que é o fermento? Ensinamento errado. Ensinamento equivocado.
Por isso que, por exemplo, eu como pastor, todo lugar que eu vou, eu ministro a Santa Ceia sem fermento. Porque a Santa Ceia, para mim, ela simboliza o cristão, a vida do cristão sem pecado. Então, quando eu entrego a Santa Ceia, eu entrego sem fermento. Então, nós somos uma massa. O fermento é o ensinamento errado. Tome cuidado com esses ensinamentos errados, que é achar que tal lugar é mais santo, de achar que tal pastor... Não, eu não ouço tal pastor porque não é o meu... Querido, observai a tudo, retém o que é bom. Retém o que é bom. Eu tenho conhecimento de que tem pessoas que os seus pastores, o seu pastor ligou para as suas ovelhas para proibir essas pessoas de ouvir a live de outro pastor. Aonde vamos parar? E a maioria das pessoas acataram isso. Claro que eu acho que é uma ingratidão. Por exemplo, eu sou o seu pastor, um exemplo. Vou fazer live 5 horas da tarde. Aí você vai deixar de ouvir a live do seu pastor para ouvir a live de um outro pastor? Eu acho que você está desonrando. Agora, se eu faço uma live 5 horas da tarde, mas aí 7 horas da noite, tem um outro pastor lá ensinando uma live lá, por que você não pode assistir? Qual é o problema? Mas muito de nós, não posso assistir, eu não posso nem falar com você. Eu tive casos de obreiros, que eu fui pastor, pessoas que eu batizei, que eu coloquei na obra, porque entrou um outro pastor que não gostava de mim e que semeou tanta contenda que aquele obreiro, quando ele me via numa calçada, ele pulava para outra calçada. Chegou ao cúmulo de me bloquear no WhatsApp, bloquear nas redes sociais. Gente, aonde vamos parar? Sabe o que acontece? Quando eu aceito esse tipo de ensinamento na minha vida, eu me torno uma massa com fermento. E Levítico capítulo 2, versículo 10 diz que Deus não vai aceitar uma massa desse jeito. Deus não aceita. Então tudo que eu faço para ele não vai aceitar. Por quê? Porque tem um fermento. Vamos ler Levítico 2 de novo? Olha que palavra interessante aqui. Isso aqui mexeu comigo. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, isso aqui é muito sério. Levítico 2:10, aqui, 2:11. Nenhuma oferta de manjares que ofereceis ao Senhor se fará com fermento, porque ele não vai aceitar. Então, às vezes, Deus não aceita o que eu faço, por quê? Porque o que eu coloco no meu coração é mandamento de homens. Às vezes é mais importante aquele mandamento. Não faz isso não, hein? Não vai lá não, hein? Não conversa não, não assiste não, hein? E aí a pessoa fica bitolada com aquilo. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos à porta, Jesus está quase voltando. E tem muita gente ainda que o Paulo falou assim, eu não posso falar com vocês como se vocês fossem espirituais, porque vocês são carnais. Então tem gente, irmãos, é triste. É triste que quando você vê as trocas de pastores que acontecem, serve para duas coisas. Para entristecer o pastor e para mostrar quem é espiritual e quem deixa de ser. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. A gratidão tem que estar no seu coração. A gratidão tem que estar no seu coração. Mas ninguém é mais importante do que Jesus. Não idolatre um homem, não idolatre um cargo, não idolatre uma placa de igreja, não idolatre o ministério. Seja grato, mas se você tiver que se idolatrar, idolatre aquele que morreu na cruz por você, Jesus de Nazaré. Olha, eu sou grato pela minha mãe, mas eu não idolatro ela. Eu sou grato pela minha esposa, não idolatro ela. Eu sou grato pelo meu ministério, sou grato pelo missionário, grato pelo pastor Jaime, grato pelos meus pastores que foram bênçãos na minha vida, até hoje são, mas nenhum deles ocupa o lugar mais importante da minha vida, que é Jesus. Então, quando eles falarem alguma coisa que vem de contramão ao ensinamento da palavra de Deus, eu não aceito. Eu quero que você seja uma massa sem fermento, porque se você for uma massa sem fermento, Deus aceita você. Agora, se Deus não aceitar você, Deus não aceita o que você faz. Eu ganho muita alma para Jesus. O Messias, pastor Messias, ele fala assim, ser usado não significa ser aprovado. Então presta atenção, Caim, Abel, quando trouxeram uma oferta, a Bíblia diz que Deus olhou para Caim e para Abel, aceitou Abel e depois a sua oferta. Rejeitou Caim e depois a sua oferta. Por quê? Porque Deus não olha para a sua mão, Deus olha para o seu coração. Deus não está importado, Deus não se importa com o que você faz, Deus se importa com o que você é. O obreiro vem antes da obra.
Então Deus não está preocupado com o seu cargo ou com o que você faz. Deus está preocupado com o que você é. Você tem que ser uma massa sem fermento. Se você entender isso, querido, você não vai idolatrar o homem. Você não vai deixar as pessoas nortear você. Você não vai deixar o medo. Em Cristo nós somos livres, amado. Seja livre em Cristo em nome de Jesus. Mande embora esse medo. Não se prenda. Gente, olha só, Deus é muito grande para caber na cabeça de uma só pessoa. Deus é muito grande. Então Deus não dá tudo para uma só pessoa. Porque se Deus dá tudo para uma só pessoa, nós vamos idolatrar aquela pessoa. Então você já percebeu que a Bíblia diz há necessidade de diferentes ministérios? Eu, quando me converti no ano de 99, eu percebia que as pessoas falavam, olha, igreja de louvor é a igreja Assembleia de Deus. Se você quer uma igreja com doutrina, é a Deus e Amor. Agora, se você quer uma igreja com palavra, é a igreja da graça. E aí a gente foi aprendendo que o que acontece? Exatamente, Paulinho. Fermento é hipocrisia, traço, ensinamentos errados. O que é ensinamentos errados? Ensinamentos de homem, mandamentos de homem. Tá? Então eu fui entendendo que há diferentes ministérios. Necessidade de diferentes ministérios. Então, tem ministérios que... Tem coisas em outro ministério que você não vai encontrar aqui. E tem coisas aqui que você não vai encontrar em outro ministério. Agora, você não tem que ser preso nem aqui nem ali. Você é livre. Você é livre. Você é livre em Cristo. Você pode, em Cristo, observar tudo, reter o que é bom. Agora, sempre com gratidão. Então, termina a minha live dizendo para você o seguinte. Você é a massa. Essa mulher de Apocalipse que introduziu esse fermento, como Paulinho escreveu, fermento que é a hipocrisia, o fermento que é o ensinamento errado. Por isso que a igreja, por que as pessoas passam hoje na frente das igrejas e se benzem? Porque essa mulher introduziu esse ensinamento no século VI, lá na igreja de Tiatira. Foi nessa igreja que se levantou esse ensinamento de adorar imagens, tá? Por isso que hoje nós somos cristãos, nós não adoramos imagem, mas adoramos um óleo, idolatramos o óleo. Não, me dá o óleo. Tem uma pessoa que chegou para mim na igreja e falou assim, pastor, você tem óleo ungido, óleo ungido, óleo ungido? Falei, que óleo ungido? Não, óleo ungido. Falei, não existe óleo ungido, querido. Não, existe sim, o missionário fala, o pastor já me fala. Existe o óleo que unge, o azeite, tá? Mas o azeite, biblicamente falando, é para usar sobre quem está enfermo. Está alguém entre vós enfermos? Chame os obreiros e ore sobre o ungido. Então, quando é que eu tenho que usar o azeite? Quando eu estiver doente. Quando eu estiver doente, eu vou pegar o azeite, vou passar na minha cabeça e vou fazer uma oração para Deus abençoar a minha vida. Está alguém entre vós doente? Chame os obreiros e ore sobre ele com o azeite. Em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo. E se tiver pecado, seriam perdoados. Então, às vezes, a gente idolatra. Aí a mulher falou, não, pastor, mas agora você tem a farinha. Eu falei, ó, senhora, o Mercado Barbosa é aqui do lado. A biqueira que vende farinha. Aqui não vende farinha. Aqui não dá farinha. O que eu tenho para dar para a senhora é Bíblia, é palavra de Deus. E a mulher ficou brava comigo. Mas o que é isso? Esse é um ensinamento que nasceu lá no século VI, lá na igreja de Tiatira. Porque se a gente ganha as pessoas dando alguma coisa para elas, quando a gente parar de dar para elas alguma coisa, a gente para. Quando a gente parar de dar alguma coisa para ela para de vir. Agora, se a gente ensina ela a buscar isso aqui, ó, palavra de Deus. Querido, só existe cerca aonde não tem pasto. Porque se tem pasto, não precisa de cerca, não precisa de campanha, não precisa amedrontar, não precisa ameaça, não precisa apontar o dedo, não precisa nada disso, não precisa ciúmes, não precisa proibir um obreiro, um membro de visitar. Querido, eu falo para os obreiros na igreja de Jandira e eu falo para os membros da igreja de Jandira, olha, se você quer visitar, pastor, eu fui convidado para ir no culto na igreja X, na casa do irmão tal, vai ter um culto, posso ir? Qual é o problema? Eu só não acho que você deve deixar a sua igreja no dia de culto para assistir culto na outra igreja. Aí eu já acho que você está desonrando. Agora, se você pode assistir lá um dia que não tem nada a ver, não tem culto na sua igreja, qual o problema, querida? Você é livre em Cristo. Para com essa ideia de ficar idolatrando. Não, a minha igreja, não, meu pastor, não, a minha placa. Para com isso. Jesus é tudo em todos. Sem Ele, não somos nada. É Ele que cura, é Ele que restaura casamento, é Ele que abençoa a vida sentimental, é Ele que abençoa você em qualquer área da sua vida e não existe um lugar específico para Deus. Não, você tem que estar ali para Deus te abençoar. Não existe esse lugar, pelo amor de Deus. Não, você tem que estar aqui porque aqui não existe. Agora, você tem que fazer parte
de um corpo, de um lugar que você, porque nós somos o corpo de Cristo, tá? O pessoal da Desamor, da Assembleia, da Igreja A, B, C, nós da Graça, nós somos um corpo. Ok, nós precisamos estar num rebanho. E você precisa saber, Senhor, aonde é o rebanho que eu vou ficar? Senhor, qual é o pastor que vai estar me tutoriando? Que vai estar ali com a minha vida no joelho dele? Qual é o rebanho? Não se prenda a uma placa, ok? Eu costumo dizer que se placa fosse boa, do lado de fora, tá? Então não se prenda a uma placa, você tem que estar no rebanho. Agora, é claro, você vai orar, Deus vai te dirigir. Pastor, eu tenho que sair da minha igreja? Eu não estou falando isso, eu estou na Igreja da Graça desde o ano de 99. Até hoje eu não saí, nem tenho essa pretensão. Sou feliz aqui. Tem erros aqui, tem problemas? Tem, em todo lugar tem, querido. Todo lugar tem, toda família tem, não existe família perfeita, não existe ministério perfeito, não existe nada perfeito, irmão. O único perfeito é Jesus de Nazaré. Eu espero que você possa entender essa mensagem. O Jefferson Teixeira, Jefferson, eu quero dizer para você que eu respeito muito você, tá? E acompanho você também nas suas redes sociais. Vamos ler o que ele está dizendo aqui? Glórias a Deus, pastor. A live é abençoada e dirigida pelo Espírito Santo. Excelente. Onde é o Espírito Santo, ali a liberdade. Foi a liberdade que Cristo nos libertou. Exatamente isso, Jefferson. Exatamente isso. Então eu estou comentando exatamente isso, que tem pessoas que se prendem a ameaças de pastores, que se prende à ameaça de ministérios. Pelo amor de Deus, nós somos livres em Cristo. Gratidão nós sempre devemos ter, querido. Sempre devemos ter. Agora, idolatrar tudo que a pessoa faz. Porque tem gente que idolatra os seus pastores, Jefferson. Tem gente que idolatra. O pastor usa a roupa assim, eu vou usar desse jeito. O pastor fala isso, eu vou falar disso também. O pastor faz aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Você viu? Tem uma igreja que, claro que eu não preciso nem falar isso, né? Mas você vai entender aí o que eu quero passar. Tem igreja que o pastor chega e fala assim: amém, pessoal? Sim ou não? Em toda igreja que você vai, tem um pastor fazendo igual ele. Claro, o bom líder é aquele que todo mundo quer imitar, ok, mas se eu começar a imitar o missionário, o pastor Jaime ou o meu pastor regional, eu vou deixar de ter personalidade. Eu tenho que observar tudo que é bom e guardar. Olha quantas coisas que eu faço hoje que eu aprendi com o missionário R.R. Soares, com o pastor Jaime, com os meus pastores. Agora eu não vou deixar de ser quem eu sou, porque no momento que eu deixo de ser quem eu sou uma massa que colocaram fermento. Perdi minha personalidade. E a pior coisa que tem para uma pessoa é quando ela perde a personalidade dela. Porque ela se torna uma pessoa hipócrita. Ela está tentando ser o que ela nunca vai ser, nunca foi, e Deus não chamou ela para ser. Então eu não posso ficar aqui imitando uma pessoa, querendo ser o que ela... Eu nunca vou ser o que ela é. Eu lembro de uma época que o reverendo João Batista, que é uma peça na nossa igreja como ímpar, e que tem aquele jeitão dele: oh, meu povo brasileiro, tudo bem, gente abençoada? E todo lugar que você ia tinha um pastor querendo imitar o João Batista. E eu ficava olhando assim, falei assim, gente, e a maioria, e qual o problema dessa massa levedada? É que essas pessoas acabam saindo, querido. Se você deixar de ser quem você vai chegar um momento que você não vai mais andar com Deus. Porque Deus não chamou você para imitar ninguém. Deus chamou você para você ser você. Seja você. Não coloque placa, não coloque ministério, não coloque homem, não coloque líder, não coloque cargo, crachá. Eu sou o líder dos obreiros, eu sou levita da igreja. Você não é nada, querido. Eu não sou nada. Jesus é tudo. Então não faça as coisas para o seu pastor ver. Não faça as coisas para o seu vizinho ver, para as pessoas aplaudir. Isso é hipocrisia, é uma massa com fermento. Massa com fermento se joga fora. Deus não aceita. Eu espero ter te ajudado. Se você quiser, domingo, provavelmente eu vou continuar falando sobre isso. E quarta, minhas lives é quarta-feira, 7h30 da noite, sexta-feira, 7h30 da noite, e domingo, 8h18. Tá bom? Eu gostaria de fazer uma oração por você. Eu já vou terminar minha live e vou orar para que Deus abençoe sua vida, tá bom? Pai, em nome de Jesus, obrigado por cada pessoa que está aqui, nesse momento me ouvindo.
Obrigado por cada pessoa que vai ouvir ainda. O Senhor sabe que eu tomei muito cuidado, porque a gente está vivendo num mundo que a pessoa fala algo e aí muitos torcem o que foi dito, pegam um texto fora do contexto para montar um pretexto. Eu estou tomando muito cuidado aqui para não escandalizar, não ferir e falar a verdade com amor. Se eu preguei a verdade com amor, então, Senhor, que o Senhor abençoe a vida das pessoas. Eu não quero ofender, não quero jogar indireta, não quero usar esse momento para fazer nada a não ser para abençoar o corpo de Cristo com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Foi edificante para mim aprender, o Senhor falou no meu coração, eu entendi que eu preciso ser uma massa sem fermento, e eu gostaria que cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo, independentemente da placa da igreja, entenda também que ela precisa ser uma massa sem fermento, para não deixar um líder, um pastor, um bispo, um apóstolo amedrontar, guiar, conduzir, ameaçar, porque só se coloca cerca aonde não tem pasto. E em Cristo nós não precisamos de cerca, porque nós somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, como o próprio Jefferson escreveu aí agora. Pai, em o nome de Jesus, abençoe a vida de cada pessoa que está assistindo essa live. Abençoe suas vidas, abençoe seus ministérios, e que essa pessoa possa ter liberdade para ficar somente com a palavra do Senhor, para não idolatrar um lugar, porque tem gente que idolatra um lugar, idolatra uma pessoa, idolatra um líder, um pastor, idolatra uma posição, um cargo, uma placa, e nós temos que idolatrar aquele que morreu na cruz por nós. Oh Deus, o Senhor é tão grande que o Senhor não ia caber na cabeça só de um pastor. O Senhor dá um pouquinho para todos, e nós somos livres. E aí a gente vai ali, aprende com um, aprende com outro, aprende com um, aprende com outro. E Jesus é como o corpo. O corpo é um conjunto de diferentes, regido, guiado por uma cabeça. Jesus é a nossa cabeça. A mão não precisa ser igual ao pé, o pé não precisa ser igual à mão. Cada um tem uma função no corpo de Cristo. Nós não podemos nos privar. Imagina se todo o corpo quisesse ser a mão. Imagina se todas as partes do corpo quisesse ser o olho. Quem é que vai ser o pé? Nós temos, cada um de nós, um lugarzinho no corpo de Cristo. E precisamos ser exatamente nós. O Senhor nos chamou para ser cada um exclusivamente o que é. E nós podemos aprender, podemos observar o que é bom, reter o que é tudo, observar tudo e reter o que é bom. E não deixar de ter personalidade, porque senão a massa levedou e não vai prestar mais. Abençoe a vida dessa pessoa, traga cura para aquelas que precisam de cura, paz para aquelas que precisam de paz, liberdade para aquelas que precisam de liberdade, livra do medo, do pânico, do pavor. E Senhor, foi o Senhor que abriu a porta para essa pessoa, ninguém vai fechar. E se uma porta se fechar aqui, que a paz do Senhor esteja no coração dela para que ela possa, baseado e guiado por essa paz, fazer o que tem que fazer. Eu sei que Jesus está muito próximo, muito perto. E como ministro eu tenho que pregar o pouco tempo que eu tenho, ensinar e compartilhar a tua palavra. Abençoe alguém aqui nessa live que está desviado, que não tem força para voltar, que o Senhor possa trazer ela de volta. E se tem alguém em nosso meio que está se sentindo machucada, ferida, Deus, traz um bálsamo que cura a alma, que cura o corpo, as emoções, os pensamentos, cada área da vida dessa pessoa. Eu abençoo a vida de quem está comigo agora, nesse momento, e abençoo também aqueles que vão assistir depois dessa live. Obrigado, em nome de Jesus, e amém. Amém. É isso aí, gente, obrigado pela companhia de vocês, tá bom? Deixa eu rapidamente ver quem está aqui. Olha o Cláudio Sodé aí. Deus abençoe você, Cláudio. Em nome de Jesus, olha o Cido, a Ivone, o Alcides Siqueira, obrigado pela oração, Alcides, que Deus abençoe você, a Valdeci, o Rodrigo, Deus abençoe. Olha aí que a Cícera escreveu: pastor, obrigado por essa palavra, creio que Deus preparou este horário para falar com a igreja dele, o Espírito Santo fale muito mais, amém, Cícera. Você não sabe a luta que foi para pregar isso aqui, com cuidado, porque tem gente que torce tudo e leva só,
o que não interessa para prejudicar as pessoas. Jefferson Teixeira, continua com a sua sinceridade na sua live, na sua página, porque eu entro lá, compartilho e concordo com sua forma de pensamento, tá bom? E que Deus abençoe nosso país, o nosso presidente, que Deus abençoe aí em nome de Jesus. Olha o Paulinho escrevendo aí. Fermento é hipocrisia, ensinamento errado. Exatamente, Paulinho. Não idolatre uma pessoa, não idolatre uma placa, não idolatre um cargo. Não brigue por questões banais. Brigue para defender apenas aquele que morreu na cruz por você, tá bom? A Rosa tá aí conosco. Eu acho que é a Karina que tá escondida ali, né, Karina? Você não fala nada, não é? Boa noite. O gato comeu sua língua, Karina? Deixa eu ver a Joelma, a Ivone, olha o Cláudio aí, o Romero. Deixa eu ver quem mais. Gilmar, Deus abençoe você, Gilmar. Felipe Ferraz. Olha, Eduardo, obrigado pela companhia. Neuci, tá tudo bem com você, Neu? Nós estávamos orando por você, está melhor? Como é que você tá, Neuci? Rodrigo, obrigado pelo carinho, pela fidelidade conosco aí. É amizade, né, Rodrigo? A amizade, ela rompe fronteiras, né? Que você seja uma massa sem fermento, viu, Neuci? Domênica, que Deus abençoe você, eu tenho orado por você, Domênica. Espero que você possa arder por Jesus como um dia você ardeu. Muitas coisas eu vejo assim, às vezes eu me entristeço, mas eu oro para que Deus abençoe você e sua família. Amo vocês em Cristo, tá? Nadir, obrigado pela presença nessa live, tá bom? Deus abençoe você. Nilza, obrigado. Kelly, obrigado. Edilene, manda um beijão pro pastor Gilberto Monteiro, que é o meu... Não deixa o pastor Marlon saber, não. O pastor Gilberto Monteiro é meu pastor favorito. Não fala pro pastor Marlon, tá bom? A Simone tá aqui conosco. Deus abençoe aí em nome de Jesus. Simone. O que aconteceu aqui? Esse aqui eu tô no escritório. Eu apertei errado aqui. Ok, gente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Pessoal, vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Deixa eu ver quem escreveu aqui. O Alcide, obrigado por essa palavra. Está sem dúvida. Ok, obrigado. Lá na Bahia, Juliana, Deus abençoe você, Juliana, seu maridão aí, Joelma. Gente, vou ficando por aqui. Domingo, 8 horas da manhã, estarei lá na igreja de novo. Eu acredito que eu vou falar agora sobre a quinta, eu não sei, né? A preparação é minha, mas a resposta é de Deus, né? Vou falar sobre a quinta parábola, vinculado com a quinta igreja do Apocalipse. Deus vai saber se eu vou pregar sobre isso ou não, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus, obrigado pela companhia. E que Deus nos guarde depois dessa palavra. Quem tem ouvidos, que ouça. Um abraço, fique com Deus.